Olá, eu sou Rosana Manés e irei realizar a apresentação do trabalho Potencial de Árvores Forrageiras para integrar sistemas agroflorestais pecuários em São Domingos do Araguaia, Pará. Nesse momento, eu irei compartilhar a tela com vocês da apresentação. Esse trabalho tem como autores eu, o estudante de mestrado Igor Luiz Ferreira Corrêa e a doutora Andréa Rentes de Mello, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Esse trabalho é fruto da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. Ao longo dos anos, a região sudeste do Pará sofreu pela simplificação dos sistemas produtivos, o que contribui para elevar a degradação de áreas de floresta, pois essas são comumente convertidas em áreas de pastagem. A alimentação do rebanho bovino na região normalmente é baseada em pastagem plantada. Entretanto, a utilização inadequada dos recursos forrageiros tem afetado a manutenção dessas áreas, ocasionando desequilíbrios na relação solo-planta-animal, logo proporcionando o aumento da degradação do solo e da pastagem, podendo ocasionar perda de peso do animal e na produção leiteira. Assim, podemos considerar que as áreas de pastagem no sudeste do Pará estão abaixo do seu potencial produtivo e possuem margem para melhorar através de mudanças no manejo e difusão de tecnologias ambientais. Dessa forma, buscam-se alternativas de produção que sejam viáveis economicamente e sustentáveis ao longo dos anos, para que os agricultores tenham alternativas para modificar sua realidade sempre que necessário. Nesse contexto, os sistemas agroflorestais pecuários têm sido apontados como alternativa para a recuperação dessas áreas degradadas, por proporcionar efeitos benéficos sobre os animais, pastagem, solo, conservação dos recursos hídricos e aumento da biodiversidade, além de proporcionarem, em diversos casos, um incremento econômico aos produtores. Esse estudo teve como objetivo selecionar uma espécie arbórea com potencial para integrar sistemas agroflorestais pecuários e contribuir para a melhoria dos sistemas desenvolvidos pelos agricultores familiares e também contribuir com o redesenho da paisagem rural no sudeste do Pará, sobretudo no município de São Domingos do Araguaia, em que o uso do solo predominante é a pastagem. Entre todas as atividades econômicas desenvolvidas no país, a agropecuária é a mais importante para a nossa economia nacional. E a região sudeste do Pará concentra 65% do efetivo do rebanho bovino, onde há municípios com praticamente toda a área territorial desmatada. O avanço da pecuária na região, a partir da década de 1950, está relacionado aos projetos integradores de infraestrutura que impulsionaram o fluxo migratório para essa região. Os sistemas foram implantados de forma extensiva, ocasionando perda da biodiversidade e uma mudança significativa dessa paisagem. Estima-se que cerca de 62% da área florestal derrubada é convertida em pastagem, um cenário que contribui para que as pastagens representem a principal forma de ocupação do solo. A degradação das pastagens na região está relacionada ao baixo teor de nutrientes no solo, baixo nível tecnológico e a falta de conhecimento técnico, muitas vezes, dos agricultores no manejo dessa pastagem. A inclusão de árvores nesses sistemas pode conferir maior sustentabilidade, pois podem ser utilizados como alimento para os animais, com um valor nutricional superior das gramíneas que são comumente utilizadas na região, que é a Braquiária brisanta e a Braquiária nidícola, são as mais utilizadas ainda nessa região. O projeto onde essa pesquisa foi desenvolvida foi avaliação de espécies arbóreas forrageiras inoculadas com fungos micorrízicos arbusculares. Foi uma ação do projeto Biomas. O projeto Biomas, ele foi
desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. E a UFPA fez a implantação e acompanhamento dessa pesquisa que nós estamos trazendo aqui nesse trabalho para vocês. O local da pesquisa foi a Fazenda Cristalina, no município de São Domingos do Araguaia, e as espécies testadas foram a Glycidia sepium, como uma espécie introduzida, da qual a gente já tem parâmetros, inclusive na região, de parâmetros de crescimento, a mutamba preta, bordão de velho, o mongolu e a jurema, que foram espécies que nós verificamos que têm ocorrência espontânea em áreas de pastagem na região. O delineamento do experimento foi de blocos abacaso, com parcela subdividida, inverno e verão, e os tratamentos foram testemunha, a adubação e a inoculação com fungos gluconídicos arbusculares. Esse experimento ele teve início, a sua implantação, em janeiro de 2014, e a avaliação para esse trabalho foi realizada no ano agrícola de 2018. O tratamento com fungos micorrízicos arbusculares, nós utilizamos o glomus claro e o glomus etrunicato. Com respeito à adubação, a adubação foi realizada na cova do plantio, com 100 gramas de NPK, na formulação 10-28-20, 400 gramas de orim e 100 gramas de calcário. Foram realizadas amostragem de solo e das árvores forrageiras. De solos foram 10 amostras simples para compor uma amostra composta de cada parcela. Foi realizada a extração dos organismos do solo e determinação da colonização micorrízica. As árvores forrageiras foram realizados o corte de 4 plantas por parcela a 1,30 centímetros do solo para a determinação do peso verde. Desse material foi retirada uma subamostra de 500 gramas para ser separada na fração utilizável e na fração não utilizável, que a fração não utilizável é aquela que os animais não consomem. Tá? A determinação do peso seco foi realizada a partir da secagem do material em estufa a 60 graus Celsius. A análise estatística foi da fauna edáfica, foi descritiva, e da forragem a partir do método de números quadrados e teste F para verificar a significância dos efeitos e teste Tuque para comparação das médias. As plantas cortadas foram cortadas da parte central da parcela. Cada parcela é composta de 45 plantas. Aqui a gente tem os resultados da pesquisa. A densidade de organismos do solo sob diferentes tratamentos testados pode ser verificada nessa tabela. Com base nas condições realizadas no experimento e nos dados obtidos através da avaliação da fauna edáfica do solo, foi possível observar que houve esporulação dos fungos micorrízicos inoculados e identificar que estes foram os únicos presentes no solo. Assim como resultados obtidos anteriormente na região, os fungos arbusculares que nós encontramos foram os glomos que se mostram adaptados às variações ambientais da região, pois a esporulação ocorreu em todos os tratamentos. É característico de ter a presença em áreas degradadas, como predomina na região, né? Áreas de pastagem degradada. E essa esporulação ocorra de forma eficiente, pois ela é mais eficiente em solos arenosos. Em alguns tratamentos, a gente verificou uma tendência onde ocorreu a presença do fungo e houve inibição da presença de nematóides. Como o controle de nematóides é difícil e oneroso na região, a inoculação das mudas com os fungos micorrízicos arbusculares antes do transplante para o campo pode constituir uma alternativa bem interessante para esse controle, né, dos nematóides, tendo em vista que estudos realizados indicam a redução dos danos, né, a partir da inoculação. As espécies avaliadas no experimento, elas apresentam característica sucessional por serem pioneiras, com exceção da Glycidia, que é secundária, mas também se estabelecem como pioneira devido à sua grande capacidade de regeneração.
Então, as espécies testadas têm a sua propagação por sementes, né? E, no caso, a glicídia por estacas. Aqui são as espécies estudadas, né? Jurema, mungulu, glicídia, mutamba preta e bordão de velho. Nós verificamos que o mungulu ele perde totalmente as folhas no período seco do ano, devido a essa característica, então, da planta secadocifólia, ela foi descartada no experimento, já que a gente estava priorizando a produção de forragem para alimentação animal, e o verão é o período mais crítico dos animais em pastejo na região, devido às gramíneas diminuírem drasticamente a sua produção. E por conta disso, diminui também a produção de leite e o ganho de peso, gerando o que a gente chama de efeito sanfona nos animais. Mas o múngulo apresentou um fuste reto, uma boa produção de forragem durante o período chuvoso, podendo ser indicado para a formação de cercas vivas e para a suplementação animal quando ocorre a disponibilidade de forragem. Aqui são os resultados da produção de massa de forragem da Jurema, né? Os dados de produção de matéria seca total, fração utilizável e fração não utilizável das espécies arbóreas testadas, a gente observou que não houve um efeito significativo para a fonte de variação bloco nas análises, né? Utilizando o teste Tull, que é 5% de probabilidade. Também não foi observada diferença estatística entre os tratamentos testados. Essa informação é importante porque pode auxiliar no processo de adoção desses sistemas agroflorestais com árvores forrageiras, uma vez que o custo com o uso de insumo químico ou acesso aos fungos micorrízicos arbusculares para a inoculação das plantas pode ser uma dificuldade, né? E para o agricultor, inclusive aumentando os custos de implantação desses sistemas. Aqui a produção de massa de forragem da glicídia nos tratamentos e períodos do ano coletado, né, inverno e verão. Em ambos os períodos, a fração utilizável, a produção é considerada adequada nos diferentes tratamentos testados. E a gente observa que existe uma tendência a uma maior produção no período chuvoso, né, em relação ao período seco. Aqui a produção de massa de forragem da mutamba preta em função dos tratamentos e períodos do ano coletado, inverno e verão. Verificamos que a massa de forragem total da mutamba preta apresentou efeito significativo no período do ano em todos os tratamentos testados. A fração utilizável, que é a parte que o bovino consome das plantas, foi sensível ao período do ano em todas as espécies testadas, diminuindo sua produção no período seco do ano. A mutamba preta foi a espécie de ocorrência espontânea que apresentou uma tendência a ser mais sensível ao período do ano, produzindo 0,75 toneladas por hectare da fração utilizável no período seco do ano para o tratamento adubado. A mesma tendência da mutamba preta foi observada no bordão de velho, que também apresentou efeito significativo no período do ano em todos os tratamentos testados. A fração utilizável, essa parte que o bovino consome, também foi sensível nesse período do ano, né, como a gente observou. E o período seco do ano, a produção das gramíneas, na região, a gente observa que ela sempre diminui. Então, a suplementação da dieta animal com alimentos de alta qualidade podem reduzir o efeito sanfona e manter a produção de leite de bovinos a pasto. É importante a gente verificar que todas as espécies testadas produziram, né, disponibilizaram, né, pelo menos 0,75 toneladas por hectare de matéria seca. E isso garante que as funções produtivas dos animais não sejam afetadas, né? Em pesquisas anteriores já foram verificados que as gramíneas que são utilizadas na região muitas vezes não produzem esse mínimo necessário para a manutenção dos animais. A pesquisa, então, selecionou a espécie bordão de velho para compor sistemas agroflorestais pecuários, que ela apresentou boa produção de forragem durante o período seco do ano, que é o mais crítico para a produção animal no sudeste do Pará. Recomenda-se a análise da composição química da fração utilizável das plantas avaliadas nesse experimento.
para uma melhor indicação aos agricultores. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, ao Núcleo de Meio Ambiente, à Universidade Federal do Pará, à Embrapa Amazônia Oriental, à Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil, CNA, e à Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Essas foram as referências utilizadas na apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço para apresentar os resultados do trabalho do Igor, né, que está finalizando o seu mestrado, mas infelizmente não pôde realizar essa apresentação nesse período de pandemia.